Nós vamos recebê-lo mais uma vez, adorando a Deus e demonstrando nosso carinho e respeito para com Ele, louvando a Deus com as nossas palmas. Vamos receber? Pastor Gesiel Gomes, Deus abençoe, privilégio ter o senhor aqui, muita alegria. O nome do Senhor continue a merecer a nossa honra, nossa devoção. A pessoa do Senhor continue a merecer a nossa adoração. A glória do Senhor continue a ser a grande expectativa da nossa alma. O triunfo do Senhor continue a ser o grande alvo de cada um de nós. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Mais uma vez, a vitória é nossa. Antes que se sente, deixe-me com os irmãos tomar mais um minuto para exaltar a majestade do grande, do eterno, do poderoso, do ilimitado, do justo, do santo, do perfeito Deus. Deus grande, Deus sublime, incomparável, inimitável, insondável. Que Deus! Eu quero ainda, antes de ler a palavra do Senhor, glorificar a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Campeão dos Campeões, General dos Generais. Nunca perdeu uma batalha, nunca deixou o enfermo sem que pudesse curar, nunca encontrou uma pergunta que não pudesse responder, nunca encontrou um problema que não pudesse solucionar, nunca encontrou uma porta fechada que não pudesse abrir, nunca entrou uma montanha que não pudesse transpor. Deus extraordinário, admirável, supremo, a nossa adoração a Ele. Aleluia. Quero agradecer a Deus a honra e o privilégio de estar aqui esta noite, sendo parte de um acontecimento histórico, revolucionário, exuberante, transformador. Um evento que está fadado a ser uma marca indelével na história desta igreja brasileira, que não pode esquecer nem suas raízes, nem sua destinação. Uma igreja que é pentecostal e não pode sê-lo apenas na teoria e muito menos na tradição. Uma igreja que tem compromissos muito fortes com os três elementos privativos de Deus: o reino, o poder e a glória. Esta noite já vimos e ouvimos, porque fomos participantes da manifestação do Espírito do Senhor aqui. Foi tão lindo, muito lindo. Essa geração nova, esta gente que está entrando na igreja do Senhor, ela precisa saber, entender que nós temos uma herança de fogo, que nós temos um compromisso com o Calvário que não termina em si mesmo, porque nos conduz ao Pentecoste. Eu dizia já lhes faço sentar, porque é justo. Eu vinha do hotel esta noite e me surpreendi grandemente. Eu vou dizer isto publicamente porque foi para mim impactante. E como de hábito, se tem uma pessoa perto de mim, eu tenho que tratar logo de algum assunto referente à Bíblia. Começamos a conversar e estava ao meu lado, ali no transporte, um jovem, um adolescente. E eu fiz uma pergunta da Bíblia e outra, e o rapaz, e comecei a conversar. Eu disse: rapaz, você é bom de Bíblia? Você é da escola dominical? Sou. Você é bom. E eu espero que ele esteja aqui. O Lucas está aqui? Está? Você pode vir aqui um minutinho, por favor? Eu não sabia quem é o Lucas. Estou mais à vontade agora porque eu não sabia. Se eu soubesse, aí já era suspeito. Eu fiz uma pergunta, fiz outra. E eu vou dizer de público o que eu disse lá, viu? Eu gostei de você. Você é da escola dominical. Você é da Bíblia. Pastor, agora eu estou sabendo que ele é filho do pastor Jean, da irmã Débora,
e neto dos também meus amigos ali. Eu vou dizer de público o que eu te disse lá dentro daquele transporte. Deus te escolheu. E ninguém anulará a escolha de Deus sobre a tua vida. Se ainda houver tempo, por causa da proximidade da volta de Jesus, tu serás uma marca neste continente. Eu não estou falando neste país, estou falando neste continente. Tua aplicação à palavra de Deus vai resultar em que o Deus da palavra vai inocular na tua consciência e no teu ser a sublimidade de suas revelações. Sob a autoridade do Senhor Jesus, que domina este ambiente, com a autoridade do Senhor que recebo, e com o temor do Senhor que preciso sempre ter, eu declaro que a partir desta noite já começa a funcionar na tua mente o espírito de revelação dos mistérios de Deus. Que nenhum sonho humano, que nenhum sonho de vaidade humana anule os propósitos maiores de Deus para com a tua vida. Sairás desta reunião esta noite com a marca evidente de um chamamento sobrenatural de Deus. E logo, logo o Espírito do Senhor te tomará e te fará um agente realizador de coisas grandes, sublimes e maravilhosas. Sê possuído pelo Senhor daqui para frente, em nome de Jesus. Só aplauda se você querer nisto. Deus seja contigo. Deus seja contigo. O senhor sabe, pastor Jean, que Deus tem tido imensa misericórdia de mim. Eu nasci no lar cristão. Meu pai foi pastor por 50 anos. Ensinou-me desde cedo, desde muito cedo, a ler primeiro a Bíblia, depois aquilo que se chamava naquela época carta de ABC. Quando eu fui ver a carta de ABC, eu já conhecia o ABC. E aos 5 anos já havia lido o Novo Testamento, aos 7 a Bíblia. E Deus tem sido misericordioso para mim, muito, muito, muito. Eu não desejo absolutamente menos para Ele do que Deus tem dado para mim. Nada menos, senão muito mais, para a glória de Deus. Desça agora que nós vamos ler a palavra, desça sobre nós uma unção de Deus para milagres, para curas, para maravilhas. Onde você estiver agora, sentindo dores no corpo físico e aflições na alma, começa a soprar o refrigério do Senhor sobre este santuário. Nós somos filhos do fogo, filhos do avivamento, filhos da glória do Senhor. Comece a sentir este calor dentro de seu corpo como sinal, como evidência de que algo profundo, profundo, profundo está sendo realizado por Deus. Você veio aqui porque você ama a Deus. Você está aqui porque você tem um compromisso com Ele. Deus está envolvendo você numa atmosfera de unção, de poder e de glória. Receba o que precisa, receba o que deseja e receba o que está determinado por Deus para você nesta noite. Com as mãos levantadas, glorifique ao Senhor. Não aplauda agora, só glorifique com os lábios, glorifique, glorifique. E enquanto sua mão estiver levantada, a sua pequena mão vai alcançar a grande mão dele que desceu, que desceu, que desceu, que desceu e que está aqui para disponibilizar a bênção do Senhor. Aleluia. Vamos falar a palavra aleluia só 5 vezes, em ordem crescente de volume, de altura, de volume. Nós vamos lá. Aleluia. 2 vezes agora. 3. 4. Se prepara, Joinville, para escutar a 5ª vez. 5ª vez.
Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Muito obrigado, pastor Alexandre, pela gentileza, pelo cavalheirismo, pelo espírito tão generoso e bom. Eu quero ler uma palavra com o povo de Deus, extremamente conhecida, profundamente popular, e que já serviu de tema para, no mínimo, uns 30 milhões de sermões nestes 2000 anos de igreja. Vamos ler. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 13, por favor. Eu lhe dou a minha palavra de honra, lhe prometo com toda a segurança, você vai sentar daqui a pouquinho e eu vou pregar em pé. Fique tranquilo. Mateus capítulo 13, só quem encontrou, por favor, dizer amém. Fique olhando para o texto que nós vamos ler, mas só vamos ler depois que ele der uma informação, porque depois que eu ler eu não vou mais. Você ama a Deus apaixonadamente, sim ou não? Sim ou não? Apaixonadamente. Essa é uma das razões porque o diabo tem uma inveja louca de você, porque o diabo não consegue amar a Deus, e você não consegue deixar de amar. O diabo não consegue ser abençoado por Deus, e Deus não consegue deixar de abençoar você. É claro que ele vai ter ciúme de você. E daí? Pode escrever um livro assim com esse título. O diabo tem ciúme de mim. E daí? Quando eu escrever, me fale que eu compro. 3 segredos da igreja que subirá no arrebatamento. 3 segredos da igreja que subirá no arrebatamento. Quantos creem aqui no arrebatamento? Digam, eu creio. Ele é para daqui a 1 milhão de anos ou um pouco mais perto? Ele pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento, só faltam 2 sinais, né? Só 2 para a volta de Jesus, somente 2. Um é um sinal evidente mesmo, é a evangelização. O outro é que uma oração de Jesus não foi respondida ainda e precisa ser respondida para que todos sejam um. Alguma coisa vai acontecer antes que Jesus venha e todas as muralhas serão destruídas. E todas as barreiras ruirão, porque a glória do Senhor Jesus acontecerá. Eu estava dizendo para o Lucas, Jesus é assim, maravilhoso. Tudo que ele faz pela primeira vez, porque ele está de olho na última. Guarda isso para você. Como não faz parte da mensagem, eu digo para você em pé. Tudo que Jesus fez pela primeira vez aqui na terra, ele estava de olho na última. O primeiro milagre que ele realizou foi de transformação. Por quê? Porque o último também vai ser de transformação. Ele transformou água em vinho e começou os seus sinais. E a última coisa que ele vai fazer com a raça humana, a parte da igreja, será, diz a Bíblia, e nós seremos transformados. Amém. Em Atos 2, quando a igreja começou, há 3 coisas que aconteceram na igreja primitiva em Jerusalém no dia de Pentecostes. No dia da volta de Jesus, essas 3 coisas têm que acontecer outra vez. Porque no dia que Jesus nasceu, ele foi posto deitado. E como tem que haver sempre uma relação entre princípio e fim, ele teve que morrer e ser sepultado para poder ficar deitado numa tumba. E no dia de Pentecoste, há 3 segredos da igreja. Primeiro segredo, estavam todos reunidos. Isto fala da união da igreja. No dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. E está dizendo que o avivamento tem que soprar no mundo e queiramos ou não queiramos, vai irromper mesmo esse incêndio. E terceiro, no dia de Pentecoste havia pessoas de 14 nacionalidades, 7 mais 7. Então a plenitude de Deus na evangelização mundial. Se você acredita nisso, por favor, dizer amém. Capítulo 13, verso 1 de Mateus. Desculpe, irmãos, verso 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Eu vou pedir a gentileza ao povo de Deus de repetir o mesmo texto. 1, 2, 3. Acabo de descobrir que pelo menos 30% trouxe Bíblia. Vamos ver se mais pessoas conseguiram Bíblia. Leia novamente o mesmo versículo, por favor. 13, 3 de Mateus. Sem ler, digam o que foi que Jesus disse para começar esta parábola. Sem ler. Eis
Vozes masculinas. Femininas. Como de hábito os homens falaram mais forte? Como de hábito as mulheres falaram mais bonito? Podem sentar em nome de Jesus. 3 segredos da igreja que subirá arrebatamento é uma mensagem. Outra mensagem que você vai encontrar ao sair: necessitar de paciência. Há uma crise terrível de paciência hoje. E o único problema que você vai ter com esta mensagem é que ela é muito longa e talvez você não tenha paciência de ouvi-la toda. Outra mensagem é Cartas para Damasco, que pregamos na Advec, na Penha. Muito especial, muito interessante. Cartas que nunca chegaram. Saulo saiu com as cartas e elas não chegaram em Damasco. Assim são as ameaças do diabo. Diga para o diabo: diabo, tuas ameaças não vão. Por quê? São cartas para Damasco, nunca chegam. O segredo da riqueza de Abraão. O único homem da Bíblia a respeito de quem Deus disse que foi abençoado em tudo. Todo mundo hoje é abençoado, diz assim: está tudo bem em casa, só que tem um menino assim. Está tudo bem em casa, só que. Abraão não tinha esse só que. Um dia Deus me deu o conhecimento de que atrás de cada crente tem um demônio. Atrás, fica tranquilo que é atrás. Atrás de cada crente tem um demônio com a fita métrica. O que você está medindo aí? Está medindo? Estou medindo tuas falhas. Estou medindo tuas fragilidades. E tem muito que medir geralmente. Mas na nossa frente tem um anjo. Aí sim, um anjo medindo. O que você está medindo? Estou medindo as promessas de Deus para ti. Ouça esta mensagem: estendendo a linha de medir. Aí você diz: pastor, se estiver na Bíblia eu compro. Está na Bíblia, diz assim Jeremias. E a linha de medir se estende para frente. E mais esta aqui: fontes superiores e fontes inferiores. O Deus que nos batiza com o Espírito Santo também nos dá a chave quando a gente crê que já pôs no envelope. Muito bem. Fontes superiores e fontes inferiores. Deixa eu ver isso aqui. Quando os reis choram pelos profetas, não compre esta mensagem, por favor, se você sofre do coração, porque pode ter um ataque. Ela é muito forte, ela é muito pesada. Quando os reis choram pelos profetas. Reis não têm mensagens para profetas. Profetas é que têm mensagens para reis. Eliseu não foi ao rei Joás para ouvir os conselhos dele. Joás foi à casa de Eliseu para ouvir o que é que Deus ia falar. E finalmente, a bagagem de Jacó, conhecida que só, abençoada que só. O que é que você acha que estava no coração de Jesus? Quando ele reuniu a multidão e disse assim: eis que o semeador saiu a semear. O que é que você acha que estava na mente dele? O que você acha que passava e passeava pela mente do Filho de Deus quando ele começou um grande sermão com estas palavras: eis que o semeador saiu a semear? Primeiro pensamento que você pode ter, e eu também já tive este pensamento, é que Jesus estava se lembrando e reportando-se aos semeadores da sua época. Sempre houve semeadores no mundo, semeadores, lavradores, agricultores, viticultores, etc. Sempre houve e sempre haverá necessidade deles. Se não se semeia, não se colhe. Se não se colhe, não se tem nada. Se não se tem nada, não se vai poder preservar coisa alguma. Mas certamente não era isto que Jesus tem em mente, porque o evangelista, assim, ele começou a falar por parábolas. E se Jesus está falando por parábolas, o assunto dele não era com aqueles semeadores. Nós aprendemos, na escola dominical principalmente, que quando Jesus disse o semeador saiu a semear, ele estava se referindo a nós mesmos, nós pregadores, nós anunciadores do reino, da palavra, nós testemunhas, nós somos semeadores. Será que era isto mesmo que estava passando pela mente de Jesus? Mas é possível que você tenha ouvido alguém dizer alguma vez que quando Jesus disse o semeador saiu a semear, ele estava se referindo a si mesmo, porque ele, segundo nós entendemos, é o grande semeador. Ele é o semeador, ele veio à terra semear, porque ele disse que a semente é a palavra de Deus, então ele é o grande semeador. Mas desde que
pus o meu coração, ele se inclinou em uma preparação para esta reunião desta noite, não saiu da minha mente este texto, e eu lhes falo sobre ele conforme o Espírito esteja me concedendo e dirigindo. E eu queria sugerir-lhe que quando você tiver alguma dúvida a respeito de Jesus, não feche a Bíblia, continue com a Bíblia aberta. O único livro que tira dúvidas do nosso coração e da nossa mente a respeito de Jesus é a Bíblia, porque a Bíblia é quem fala sobre Jesus. Agora nós vamos fazer o seguinte: quando Jesus fizer alguma coisa, quando ele disser alguma coisa em Mateus, e você não entender bem, vê se você encontra a resposta em Marcos. É por isso que temos 4 evangelhos. Mas se você ler Mateus e Marcos e encontrar declarações de Jesus que você não entenda, não desista. Lucas pode ter a resposta. Mas se acontecer que você vai a Mateus, a Marcos e Lucas, você não encontra a resposta de Jesus, tem compaixão de mim. O que é isto? E esta noite eu queria lhe sugerir que a explicação destas palavras, eis que o semeador saiu a semear, elas estão bem claras quando Jesus está se preparando para fazer o último sermão. Este sermão aqui é um dos primeiros, e ele fala no princípio, mas ele explica no fim. E em Mateus capítulo 13, ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E em São João capítulo 15, ele responde a grande pergunta: Jesus querido, quem é na verdade o semeador, o agricultor, o lavrador? Ele disse, dá uma olhada em São João capítulo 15, verso 1. São João 15, verso 1 é também, além dos outros propósitos que tem, é também uma resposta a esta pergunta. Falem após mim, por favor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é, completem, o lavrador. Lavrador é semeador, semeador é agricultor. Em alguma versão por aí não tem nem lavrador, nem semeador, nem agricultor, mas vai ter viticultor, que é especialmente o agricultor de vides. Muito bem, estamos partindo do princípio de que Jesus explica em João o que ele falou em Mateus. O semeador saiu a semear. Agora esse semeador é meu pai. E o meu propósito esta noite, segundo recebi do Senhor, é lhes trazer uma visão panorâmica, não tão extensa, mas espero que clara, uma visão de Deus como semeador. Nós já ouvimos inúmeras mensagens de Deus como juiz, de Deus como rei, de Deus como Senhor, de Deus como pastor de Israel, de Deus como Senhor dos exércitos, de Deus como comandante, de Deus como soberano, de Deus como criador. Nós já vimos, mas esta noite eu queria pedir que você focalizasse sua mente nesta concepção bíblica, escriturística, de Deus como agricultor, de Deus como semeador, de Deus como plantador. É bom esclarecer algumas coisas que, embora sejam do conhecimento da imensa maioria, mas por amor a 4 ou 5, 6 ou 7, 8 ou 9, 10 ou 12 que são mais jovens na fé, sempre merece uma explicação menos profunda. E eu queria lhes lembrar esta noite, precisamente isto. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós devemos procurar entendê-la à luz da maneira como ela foi escrita. A Bíblia foi escrita sobre a iluminação, sobre a inspiração e sobre a revelação do Espírito Santo. Ela só pode ser bem entendida com a iluminação e com a revelação e com a inspiração do Espírito Santo. Quando nós ouvimos uma mensagem e ela não satisfaz completamente o nosso espírito, certamente é porque faltou ou iluminação, ou revelação, ou inspiração. Nós temos ouvido muitas vezes belíssimas mensagens, muito bem inspiradas e até muito bem iluminadas, mas a pessoa está dizendo, só faltou um toquezinho de revelação. Mas às vezes nós ouvimos mensagens que contêm muito de revelação, mas a pessoa diz, foi tremendo, mas o pregador estava assim meio xoxo, ou seja, havia pouca inspiração. Mas por que muitas vezes nós ouvimos uma mensagem
de conteúdo pleno de inspiração, iluminação e revelação, e parece que nós ainda temos do culto meio frios, meio tíbios. É porque os escritores da Bíblia precisaram de iluminação, inspiração e revelação. Os pregadores da Bíblia precisam de inspiração, iluminação e revelação. Mas eu queria dizer uma coisa particularmente para você: quando você vem a um culto, quando você vem a palavra de Deus, não venha totalmente vazio. Traga um pouco de inspiração para ouvir a palavra. Traga um pouco de iluminação para ouvir a palavra. E o mesmo Deus que revela as palavras que estão na Bíblia, o mesmo Deus que revela na mente do pregador, Ele quer revelar também na mente de quem ouve. E é por isso que algumas pessoas sugam muito mais do que outras da palavra de Deus. É por isso que duas pessoas que se criam espiritualmente juntas, depois de 6 meses, uma já é auxiliar de trabalho, outra está na classe ainda perguntando qual é a música do hino 15. Então a verdade é que isso depende muito da inspiração que você mesmo tenha. Então não espere que somente o pregador seja inspirado. Eu quero sempre recordar isto esta noite. Você também tem que estar inspirado. A mesma inspiração que sai do púlpito, ela brota também na sua vida. Então fique cheio de inspiração esta noite. E permita que o Senhor ilumine sua mente para receber. Há uma luz que Deus dá para falar, mas há uma luz que Deus dá para ouvir. Há uma luz que Deus dá quando se dá, mas há uma luz que Deus dá quando se recebe. Quantos querem uma linda inspiração do Senhor? Diga: eu quero. Quantos querem uma linda revelação do Senhor? Diga: eu quero. Quantos querem uma linda iluminação do Senhor? Diga: eu quero. Então a quem disse eu quero, seja concedida segundo o seu querer e segundo a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu falei para vocês em Mateus que o semeador saiu a semear. Agora eu estou explicando neste sermão quase final que o semeador é meu pai. E você e eu vamos perguntar agora: como é que Deus é semeador? Senhoras e senhores, obreiros, amados irmãos em Cristo, os anjos já tiveram muitos sustos com Deus. Anjos tiveram sustos imensos com Deus. Os anjos já tiveram um momento de pasmo diante de Deus, porque eles foram criados no mundo espiritual. No mundo espiritual, o anjo é expert. No mundo espiritual, o anjo entende as coisas sem dificuldade nenhuma. Agora, no mundo natural, o anjo tem dificuldade de entender certas coisas. Por exemplo, quando Deus criou a terra, quando Deus criou o homem, Deus pôs coisas, tantas coisas, que não havia no mundo espiritual, que os anjos, mas o que é isso? E eu estou imaginando essa noite um anjo olhando para o outro assim. Por exemplo, uma coisa que os anjos não conheciam, nem sabiam que era semente. Vocês sabem que não existe semente no céu. Semente foi uma coisa que Deus inventou, que Deus criou, que Deus estabeleceu aqui para a terra. O céu não precisa de semente. Sabe por quê? Só precisa de semente onde se planta. Só precisa se plantar onde se colhe. Só se colhe quando tem esperança. Se no céu não tem esperança, como é que vai plantar? Se não tem colheita, para que plantar? E se não se planta, para que vai esperar a colheita? Não, no céu não tem nada de plantar e esperar colher. No céu não tem nada de plantar para depois nascer. No céu tudo é perfeito. No céu tudo está à mão. Você não tem que pedir nada no céu. Você não tem nem que perguntar nada para Deus no céu. Deus, como é que é isso? Não, nem isso precisa. Mas como eu vou ser onisciente no céu? Não, é só você olhar para o rosto de Jesus assim. Você olhou para o rosto dele de glória, olhou. O seu olhar é a pergunta, o olhar dele é a resposta. Você já sabe, você já sabe, você já sabe, você já sabe o que você quiser. A universidade do céu não está num trono, quer dizer, não está numa cátedra. A universidade do céu não está numa sala. A universidade do céu está no rosto do Salvador Jesus. A sabedoria do céu se concentra no rosto do amado Filho de Deus. Colossenses 2:2, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A Ele a nossa adoração com o Espírito, o nosso louvor com a boca e o nosso aplauso com as mãos. Aí você me pergunta, pastor Gesiel, tudo bem?
Se no céu não tem semente, e como é que é? Eu li na Bíblia que no céu tem frutas. Eu disse, graças a Deus que no céu tem frutas, porque se o céu não tivesse frutas, tinha gente que achava que a terra estaria melhor do que o céu. Como é que a terra tem e o céu não tem? Não, lá tem frutas, sim, senhor. Agora eu não estou garantindo que você vai encontrar banana, eu não estou garantindo que você vai encontrar morango. As de lá devem ser infinitamente superiores às de cá. Só que tem uma coisa, quando você vai a algum pomar, quando você vai a algum pomar e você chega a uma fruteira, você estende a mão e você puxa, você tira aquela fruta. Acabou-se. Agora você tem que esperar um novo processo de reprodução futura daquela fruta. Isso é aqui embaixo. Tem que plantar de novo, para depois nascer. No céu não. Se você chegar a um lugar onde haja frutas, você faz assim, você pega uma, dá uma olhadinha, quando você terminou de pegar, já tem outra lá. No céu tudo tem reprodução automática. Esse negócio de nascer, esse negócio de concepção, esse negócio de gerar, isso é coisa aqui de baixo, é muito boa, mas é aqui para baixo. Muito bem, Jesus disse, meu pai é o lavrador. Agora, Deus não é o lavrador no céu, Deus é o lavrador na terra. Vamos ler isso juntos. Deus não é lavrador no céu, Deus é lavrador na terra. Por que Deus não é lavrador no céu? Porque não existe lavoura no céu. A Bíblia diz assim, está escrito lá em Tiago capítulo 5, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Deus não aguarda com paciência coisa nenhuma. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus de paciência, é por causa de nós, por causa dele não. Deus não tem negócio de futuro. Aliás, para falar a verdade, se um dia você tiver uma visão de Deus, e você olha Deus assim, Deus está aqui, você vai ver a visão do trono de Deus aqui. Aí você dá uma olhada e vê Deus olhando assim, Deus está olhando para trás. Deus, sei que o Senhor está olhando aí para trás. Eu estou olhando aqui o que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos. Deus, mas está para trás. Meu filho, esse negócio de trás ou frente, isso é para vocês. Eu não tenho futuro. Quando olho para frente, eu estou contemplando o que já aconteceu. Quando olho para trás, eu estou vendo o que vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. E o lavrador? Como é que Deus é lavrador? Onde é que está isso na Bíblia? Que Deus é lavrador. E por que ele é lavrador? E o que foi que ele plantou? Em primeiro lugar, esta noite, eu queria recordar a primeira coisa que Deus plantou. Você se lembra? Você se lembra? E estou confirmando o argumento de que só se planta por causa do homem. Se não existisse o ser humano aqui na terra, tampouco haveria essa história de plantar. Não existia. Existe plantação, existe agricultura por causa do homem, por causa do ser humano, não é por causa dos animais, não é por causa da ecologia, é por causa do homem. Muitas coisas que Deus fez, só fez por causa do homem. Muito bem, a Bíblia diz que Deus fez Adão e depois Deus fez Eva. Onde é que Deus vai pôr Adão e onde é que Deus vai pôr Eva? Há uma discussão muito grande, tinha um casal discutindo aí, mas discutiram tanto que terminaram se entendendo. A discussão era a seguinte, nós vamos ter um carro, mas o que a gente vai comprar primeiro? É o carro ou a garagem? É o carro ou a garagem? Um dizia, não, primeiro tem que comprar o carro. E a mulher dizia assim, mas para pôr onde? Mas como comprar primeiro a garagem para ficar vazia? Nós compraríamos primeiro o carro, Deus faz primeiro a garagem. Quando Deus começou a fazer as coisas, a última coisa que ele fez foi o homem. Por quê? Para que o homem, quando fosse formado, já encontrasse tudo pronto. Deus não improvisa. Deus sempre se adianta a todas as coisas. As bênçãos que você está pedindo a Deus aí, por favor, é um pedido que eu lhe faço do coração dentro da Bíblia. Não fica pedindo, Deus, prepara uma bênção para mim. Faça isso que isso ofende a Deus. Deus, faz alguma coisa nova. Não faça, isso é feio para Deus. Isso é bonito para o gerente de banco. Mas para Deus, sabe por quê? Porque todas as bênçãos destinadas para nós já existem. Tudo que Deus vai dar para nós já existe, está lá em cima. Lá em cima existe uma sala, a sala dos grandes projetos, das grandes realizações. Isso que a gente chama futuro, que Deus vai fazer, este jovem sendo usado nas mãos de Deus. Eu falei para ele, profeticamente, eu falei para ele, como no futuro, meu filho, lá já se sabe as cruzadas que tu vai fazer, lá já se sabe as almas que tu vais ganhar, já se sabe. Sabe por quê? Deus não improvisa, Deus nunca foi apanhado assim, Deus não resolveu esse problema. Deus
Deus não precisa resolver problemas, porque Deus não conhece o problema. Os únicos problemas que Deus resolve são os nossos, porque Ele não tem. Glorifica o nome dEle, glorifica o nome dEle, glorifica o nome dEle. Deus disse a Abraão, leva o teu filho para o monte. Abraão levou. Quando chegou lá em cima, ele disse, mas imola o rapaz aí. Tá bom, para Sara eu não sei se eu faria, mas para ti eu falo, eu vou fazer. E Abraão está ali, e diz a Bíblia que ao descer a sua mão com o cutelo para imolá-lo, o anjo disse, não precisa fazer, não precisa fazer. O testemunho já é auto-evidente, não precisa fazer. E a Bíblia diz que Abraão deu uma olhada assim. Quando Abraão olhou, todo mundo sabe dessa história, Abraão viu 2 animais, coisa linda. Abraão viu 2 animais, um perto e um longe. O que ele viu perto se chamava carneiro, o que ele viu longe se chamava cordeiro, porque é mais fácil ter um carneiro do que ter um cordeiro, porque carneiro qualquer homem tem, cordeiro só Deus. A Bíblia diz que o cordeiro é de Deus, mas o carneiro é do homem. Carneiro qualquer um consegue, agora cordeiro é só Deus que provê. Bendito seja o nome do Senhor. Então Abraão olhou e viu um carneiro. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que aquele carneiro foi criado por Deus naquela hora? Se você achar que aquele carneiro foi criado por Deus naquela hora, você está dizendo que existe uma segunda maneira de aparecer carneiro no mundo, que não é pela... Não, é melhor você aceitar aqui que carneiro vem pela linhagem natural. Muito bem, então aquele carneiro já existia. Agora sabe, o que acontece é o seguinte, o carneiro já existia. Quando aquele carneiro nasceu, Deus providenciou que aquele carneiro, na idade certa, estivesse preso, porque o carneiro estava esperando por Abraão. Antes que você saia esta noite, deixa eu dizer uma coisa, você está ansioso, você está estressado de orar a Deus buscando a sua bênção. Vamos dar uma paradinha, a bênção está esperando por você. A bênção está esperando. Deus já tem a resposta para você. Diga com alegria, Deus já tem a resposta. Aí Abraão viu o carneiro. Aquele carneiro era para substituir Isaac. Agora carneiro pode morrer, mas carneiro só morre em lugar de um. Só que lá na frente o cordeiro, aquele cordeiro morre em lugar de todos, morre em favor de todos. E ele viu aquele cordeiro de longe. Por isso que Jesus disse, lá em São João capítulo 8, ele disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Bendito seja o nome do Senhor. E o plantar. Aí Deus disse, Adão, Eva, como vocês são fruto da minha mão, essas estrelas que estão aí eu criei com minha voz. Tudo que vocês estão encontrando ao redor, esses animais todos, eu criei com minha palavra. Agora vocês, eu criei com a minha mão. E o que eu crio com a minha mão, eu tenho que pôr no lugar que eu fiz com a minha mão. Você pode pensar nisso? O que eu crio com a minha mão, eu tenho que pôr no lugar que eu faço ou fiz com a minha mão. Venham comigo. E vai Adão e Eva. Esse jardim, quem plantou fui eu. Está escrito em Gênesis capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim. Quantos já leram isto? Digo, eu já li. Quantos creem nisso? Dizem, eu creio. Então, há um jardim que foi feito pelas mãos de Deus. Deus plantou. Não se planta com o joelho, não se planta com o cotovelo, se planta com as mãos. As mãos que fizeram Adão são as mãos que fizeram o jardim. Agora, como Deus fez o homem com as suas mãos, o prazer dele é que o homem sempre esteja relacionado com alguma coisa que seja fruto das mãos dele. Por que os cavalos não vão para o céu? Porque os cavalos não foram criados pela mão de Deus. Porque as bestas feras aí não vão para o céu, porque não foram criadas com a mão de Deus. Porque os monstros marinhos não vão para o céu, porque não foram criados com a mão de Deus. E por que nós vamos? Porque em Adão nós somos criados pela mão de Deus. E a Bíblia diz que lá em cima o céu também foi criado pelas mãos de Deus. Aleluia! Quem pode glorificar esta noite o nome do Senhor? Então Deus é o semeador. Agora veja que coisa bonita, pastor Jean, é simples, eu estou falando coisas aqui elementares, mas é bom lembrar isto. Olha que coisa linda aqui, Jesus dizendo assim, diga comigo, eis que o semeador, qual é a palavra seguinte? Mais uma vez, mais forte.
Saiu. Agora veja Deus saindo do seu trono para construir o jardim. Agora, para plantar o jardim. Veja Deus saindo do seu trono para plantar um jardim. Imagine os arcanjos, imagine os 24 anciãos, né? 24 anciãos. Quantos creem que existe no céu 24 anciãos? Digam amém. Os que acham que eles são a 7ª idade, digam sim. A 7ª idade, porque tem terceira idade, que vai 70, 80, 90, agora tem a 7ª, tem a terceira, a 4ª, aqui, a 7ª idade deve ser aqueles anciãos. Então lá, ai meu Deus, esses são os 24 anos. Você crê que eles são anciãos porque são super velhos? Sim ou não? Não, eles são anciãos, porque eles foram criados antes de tudo, primeiro que tudo. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele criou aqueles 24 anciãos para quê? Para serem testemunhas do que Ele iria criar, para eles ficarem só ao redor. Eu vi tudo, eu vi Ele criar tudo, eu vi tudo, eu vi quando Ele criou, eu vi tudo, eu vi tudo. É isso, são as testemunhas da criação de Deus. Muito bem. E quando essa gente santíssima lá de cima está olhando, Deus saindo do trono, não é possível, o que aconteceu? Onde tu vais? Agora veja o que foi que cada um perdeu. O que significa o pecado? Por isso que um evento como este, Santifica Brasil, tem um grande significado. E você está vendo a ideia de santidade aí. Quanto vale o homem? O homem vale Deus sair do seu trono para plantar um jardim para ele. Você sabe por que o diabo lhe odeia? Porque Deus nunca plantou um jardim para Lúcifer, mas ele plantou um para você. Você sabe por que o diabo tem ciúme de você? Porque Deus nunca plantou um jardim para Lúcifer, mas Deus plantou um jardim para você. Quem crê nisso, dá um brado de aleluia. Agora alguém diz assim, pastor Gesiel, eu estou de acordo com tudo, eu só queria uma coisa. Mas por que Deus não criou uma cidade para Adão e para Eva? Ele foi criar um jardim. Jardim é lugar de gente morar, depende de quem vai morar. Se Adão e Eva em inocência, um jardim é melhor do que uma cidade. Pois bem, sabe por que Deus não criou uma cidade? Você olha ali Gênesis capítulo 1, Malaquias capítulo 4, e depois de Mateus capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, você nunca viu Deus fazendo a mesma coisa pela segunda vez. Nunca fez, não faz e nunca fará. Cada obra de Deus é única. Dá para falar isso aí? Cada obra de Deus é única. Cada impressão digital é. Cada folha de uma árvore é. E você sabia que cada fio de cabelo também é único? Tem 3 coisas da vida que são únicas em cada um de nós. Primeiro é a nossa impressão digital, é única e acabou-se. Segundo é a nossa voz é única. Existem vozes parecidas. Vai para o laboratório, que coisa, é muito diferente. Depois é o nosso fio de cabelo. Deus não faz 2 coisas, a mesma coisa a segunda vez. E se Deus já havia feito uma cidade lá em cima, por que Ele iria fazer uma cidade aqui embaixo? Deus fez uma cidade lá em cima para o homem, para os seus anjos, e tinha planos futuros que eu já explico. E Deus fez um jardim aqui embaixo. Agora você sabe qual era o plano de Deus? O plano original, o traçado era assim. O homem ia trabalhar no jardim, porque Deus disse, você vai trabalhar aqui. Mas se os patrões humanos dão férias, se os governos dão férias, por que Deus não daria? E o projeto, Adão não sabe o que perdeu. Era para o homem trabalhar durante o ano aqui no jardim do Éden e tirava férias na cidade. Ele trabalhava aqui embaixo, tirava férias lá em cima. Via trabalhar de novo, tirava férias lá em cima. Sabe por quê? Porque lá em cima é a metrópole e aqui embaixo era a colônia. Bendito seja o nome precioso do Senhor Jesus. Deus plantou. E quando Jesus disse, eis que o semeador saiu a semear, o que está na mente de Jesus? O momento em que Deus sai do seu trono. Se você não tem ideia, meu pai é o lavrador, primeira agricultura dele foi esta, primeira plantação dele foi esta. Ele saiu do seu trono e plantou um jardim. Só um detalhe, porque eu vou passar agora a segunda plantação de Deus. Mas um pequeno, grande detalhe. O jardim, Deus capricha em tudo.
E se Deus capricha em tudo, por que não havia de caprichar no jardim? E Deus fez assim, Deus pôs o jardim da direção do Oriente, ou seja, da direção que o sol nasce. Faz diferença, Deus? Faz muita diferença. Por que o Senhor não pôs o jardim do lado do Ocidente? Eu não pus pelo seguinte, porque se eu tivesse feito o jardim na direção do Ocidente, e o homem fosse dormir, Adão fosse dormir, quando eles acordassem, eles estavam com os pés na direção do Oriente, e eu não quero que o homem ponha seus pés na direção do Oriente, eu quero que ponha a cabeça. Por quê? Porque Oriente é um nome de Jesus. Está escrito lá em Lucas capítulo 1, verso 73, do Oriente o alto nos visitou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, a questão era a seguinte: todo dia, quando Adão e Eva amanhecessem, quando eles acordassem, que eles se levantassem, a primeira coisa que eles iriam ver era o sol nascendo. Por quê? Porque Deus queria que Adão fosse um grande profeta. Quando ele visse o sol nascendo, eles já estavam com Malaquias dentro do coração: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Bendito seja o nome precioso do Senhor. E Jesus disse: e o semeador saiu a semear, Mas o que estava passando na mente de Jesus quando ele disse: o semeador saiu a semear? Eu creio que estava passando no coração de Jesus a seguinte ideia: Deus saindo de lá, indo fazer uma visita em Ur dos Caldeus. E ele chega, pronto, quem é? Sou eu quem? Deus. Mas o senhor fala, e como? Você ouve? Mais ou menos. O senhor pode falar: é o seguinte, dá o fora daqui, sai daqui. Mas para onde eu vou? Depois eu digo. O senhor tem GPS? Sou eu. Quando eu vou sair? Agora. Quando eu vou chegar? No meu tempo. O tempo de sair é nosso, o de chegar é de Deus. Diga isso para quem você quiser, o tempo de sair é nosso. É você que decide o tempo de sair. Agora é Deus que decide o tempo de chegar. E vai embora, e não leva ninguém. Por isso que ele atrasou muito, porque ele levou o sobrinho. Sobrinho é uma bênção, desde que não se chame Ló. O que foi que Deus fez com Abraão? Abraão era uma semente. Quando você vê Deus visitando Abraão, é o semeador visitando Abraão. Vou fazer de ti uma semente e vou te plantar. Mas Deus não pode semear em qualquer lugar. Por isso ele disse: eu vou plantar o jardim da banda do Oriente, feito com as minhas mãos, para pôr o homem que é fruto das minhas mãos. Agora você que é Abraão, você vai peregrinar. Por quê? Porque você está muito longe do lugar onde eu vou deixar você. Mas dá para eu saber, por hora eu vou dar em código. Como é que se chama? Terra prometida. No dia que Abraão pisou pela primeira vez em Canaã, no dia que Abraão pisou pela primeira vez na terra prometida, o semeador estava alegre. Estou plantando. Depois a semente teve que ser transportada por uns pouquinhos anos, 470, para o Egito. Mas por que Deus fez aquela festa tão grande no coração do povo quando abriu o Mar Vermelho? É porque estava de volta a plantação de Deus para o seu verdadeiro lugar. Um dia Jesus vai voltar a esta terra. E por que Jesus vai voltar e vai reinar em Jerusalém? Porque até agora a plantação não vingou totalmente em Jerusalém, mas nada que Deus faz é sem sucesso. Jesus vai voltar a esta terra, Israel vai reinar em Jerusalém, que é o centro da terra, para que os anjos aplaudam a Deus, porque o semeador ganhou a sua batalha. Quem glorifica a Deus esta noite? Em Jeremias capítulo 2, versículo 21, está dito que a semente era muito boa, e a árvore é muito boa, mas resultou que não prestou para nada. Está falando de Israel, se tornou idólatra. Em Isaías capítulo 5 está escrito: vou contar uma parábola. O meu amado plantou uma vinha, e todo mundo sabe que o meu amado é o Senhor, e que a vinha é Israel. Então isso é legitimamente bíblico. Como eu estou dizendo, extremamente simples o que eu estou lhe falando, você só vai guardando esta palavra. Agora vamos a um terceiro ponto. O semeador saiu a semear. Fala aí, povo de Deus, o semeador saiu a semear. A primeira semeadura foi para plantar o Jardim do Éden.
A segunda semeadura foi para plantar Israel, a partir de Abraão. E a terceira semeadura, qual teria sido a terceira? Dá vontade de a gente oferecer a coleção inteira de DVDs para quem souber, mas eu passaria um grande vexame, porque eu não tenho DVDs para tanta gente, todo mundo ia acertar. A terceira semeadura foi o dia em que Jesus, como semente, foi posto no ventre de Maria. Deus, o Pai, plantou Jesus no ventre de Maria. Por isso que filho, família e descendência se chama semente. Por isso, para poder plantar. E Deus plantou uma semente. E por que a Bíblia diz que Maria foi chamada bem-aventurada? Por causa da qualidade da semente. Aí você diz assim, mas isso aí não está muito, hermeneuticamente, não está muito correto. Por quê? Porque a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. O Senhor está falando agora as sementes de Jesus. Meu querido, eu respeito, porque o Senhor tem 3 dias de crente. A Bíblia Sagrada diz, em Apocalipse, capítulo 19, o seguinte: o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. A única diferença que existe entre a Bíblia e Jesus, única, é que Jesus é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita. Mas tudo que a escrita faz, a viva também faz. A escrita funciona embaixo, a viva funciona em cima. A escrita é de papel e a viva é espírito e verdade. E quando sair da terra, não tem mais de papel, só vai ter eterna e gloriosa. Jesus é a semente. A terceira semente que o semeador semeou foi exatamente esta semente santíssima. Agora, nasceu o Senhor, brotou. Agora, como é que eu vou encontrar um argumento bíblico para provar que Deus plantou Jesus no ventre de Maria, e deu certo, e Jesus nasceu, mas como? Aí volto para São João capítulo 15, e disse assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Não somente foi Deus que plantou, como você sabe até que tipo de semente ele plantou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Agora você sabe porque foi que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho, para homenagear o tipo de semente que ele próprio era. O vinho da eternidade, o vinho santíssimo, o vinho que não perece, o vinho eterno e maravilhoso. Primeira semente, primeira coisa que Deus plantou, o jardim do Éden. Segunda coisa que Deus plantou, Israel. Terceira coisa que Deus plantou, terceiro elemento, para não chamar Jesus de coisa, terceiro elemento que Deus plantou, Jesus no coração de Maria. E para concluir, a quarta semente que Deus plantou, que foi que Deus plantou em quarto lugar. O pregador, ele precisa sempre, qualquer que seja o assunto que ele fale, qualquer que seja o tema que ele escolha, qualquer que seja a sua temática, ele tem sempre que optar por um princípio. É que você tem que envolver as pessoas na sua mensagem, senão fica uma barreira entre um e outro. E eu quero agora pôr você dentro desta mensagem. Você não é a primeira plantação de Deus, porque você não é o jardim do Éden, eu muito menos. Você não é a segunda plantação, porque você não é Israel. Você não é a terceira plantação de Deus, porque você não é Jesus. Agora você é a quarta plantação de Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos planta em Jesus. Jesus diz assim, estai, é que a Bíblia diz, estai em mim. Está em mim, eu sou a videira e vós sois as varas, e aquele que está em mim, esse vai dar muito fruto, aleluia. Agora escute, você está tão, guarde bem isto, você está tão plantado em Jesus, quanto o jardim do Éden estava plantado na terra. Você está mais plantado em Jesus do que Israel estava plantado em Jerusalém. Você está mais plantado em Jesus do que Jesus estava em Maria, porque só ficou lá 9 meses e você fica o tempo todo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse, eu sou a videira e vós as varas. Quem não está em mim, esse está perdido. Ele tem que estar em mim, está em mim. E é por isso
que São João disse assim: este é o grande segredo da vida, nós nele e ele em nós. Este é o grande segredo da vida, a gente está nele e ele em nós. Esta noite, eu gostaria de chegar à seguinte conclusão: por que nós temos a vocação da santidade? Porque nós temos a vocação da santificação, porque nós estamos plantados no santo, e tudo que está plantado no santo tem a santidade do Senhor, e tudo que está plantado no santo tem a pureza do Senhor. Agora tem uma questão muito séria, e talvez este seja o único momento da mensagem em que você vai ficar assim meio arrepiado, mas depois desarrepia. É o seguinte, é uma pergunta: todas as pessoas que estão nos cultos, nas igrejas, nas comunidades evangélicas, todas são plantação de Deus, sim ou não? Não. E esta é a grande razão porque precisa se pregar. Esta é a grande razão porque precisa se ensinar. Esta é a grande razão porque precisa se doutrinar. Porque algumas plantas que estão no meio das plantas não foram plantadas por Jesus, não foram plantadas pelo Pai. Há duas palavras muito sérias sobre isto. Primeira, Jesus contou uma parábola que se chama a parábola do trigo e do joio. Seria muito bom que na igreja não houvesse joio, mas tem joio, porque a Bíblia diz, Jesus falou que onde há o trigo também aparece o joio. Agora, a segunda coisa que Jesus disse, para garantir que no meio do povo de Deus pode aparecer alguma pessoa que não seja plantada por Deus, a Bíblia diz assim: Jesus falou, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, algumas plantas, não foi Jesus que plantou, pessoas que estão na casa de Deus, mas na verdade não foram convertidas, pessoas que estão na casa de Deus, mas que na verdade não nasceram de novo, pessoas que estão na casa de Deus, mas na verdade não foram transformadas em nada, são plantas, mas não são plantas plantadas pelo semeador. O semeador saiu a semear a semente boa, o semeador saiu a semear a semente pura, o semeador saiu a semear semente maravilhosa. Mas eu não posso concluir esta mensagem, ainda que eu vou fazer agora, eu não posso concluir esta mensagem se ele pedir mais 5 minutos de atenção e termino. Quem generosamente me dá 5 minutos para eu poder concluir esta mensagem, diga eu não dou. Quem dá, diga eu dou. Muito obrigado, generosamente. Não. Eu queria pedir-lhe a gentileza de prestar atenção a uma coisa que você já leu muitas vezes na Bíblia. Quantas vezes o semeador semeou na parábola de Jesus? Quem souber, fale. Quantas vezes o semeador semeou? Quantas? Quantas? Vai aumentando o número de pessoas falando. Quantas vezes o semeador semeou? 4. 4 vezes. Quantas plantações eu mencionei nesta noite? 4. Vamos ver se nós podemos encontrar aqui alguma coisa especial de Deus para concluir esta mensagem. Jesus disse que o semeador saiu a semear, já sabemos o que é, mas Jesus disse que aconteceu uma coisa diferente com cada semente. Que foi que aconteceu com a primeira semeadura? Quem se lembra? Diz assim a Escritura: a primeira semente ele semeou, mas uma parte, escute bem, uma parte da semente caiu à margem do caminho. A parábola do semeador nunca fala mal da semente. A parábola do semeador nunca fala mal do semeador. A parábola do semeador sempre está anotando circunstâncias. Muito interessante. Jesus disse: a primeira parte da semente caiu à beira do caminho. E como caiu à beira do caminho, olha, queridos, vieram as aves do céu. Este céu não é o céu espiritual, não é do terceiro para cima, é o segundo céu, estas regiões celestiais. Pois bem, a primeira plantação não foi o jardim do Éden, sim ou não? Quem é que Deus pôs lá dentro? Adão e Eva. O que foi que houve com Adão e Eva? Pecaram. O que é pecar? É se afastar do caminho. A primeira plantação, ela não existe hoje, até hoje. Por quê? Porque houve um afastamento do caminho. Adão e Eva estavam juntos aqui, mas Eva separou-se, foi. Quando ela chegou aqui, a serpente veio e pegou. As pessoas mais vulneráveis
que há na igreja são aquelas que estão sempre à margem do caminho. Quer ver um crente que tem mais dificuldade de pecar? É o que está todo dia na igreja, é o que está todo dia lendo a Bíblia, é o que está procurando estar sempre perto de Deus. A primeira coisa que aconteceu com a primeira semente é exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden: ver as aves do céu, que fala daqueles espíritos das regiões celestiais, e agora vamos ver o que aconteceu com a segunda semente. Aí Jesus diz que veio a segunda semente. Que foi o que aconteceu com a segunda semente? A segunda semente, ela caiu nos pedregais e não tinha muita raiz, não era muito profundo, nasceu muito rápido, mas não tinha vitalidade, não tinha profundidade, e quando veio o sol, secou. Está falando de Israel, exatamente. As pedras representam os grandes poderes deste mundo que atentaram contra Israel, e Israel não teve vitória contra eles. Começa com o Egito, depois inclui a Síria, depois inclui Babilônia, depois inclui Pérsia, depois inclui Medo-Pérsia, e aqueles menores, os cananeus, os heteus, os heveus, isso são os pedregais. E Israel não prosperou, porque quando veio o sol, então ela não resistiu às provações e se tornou idólatra. Por exemplo, quando Moisés sobe ao monte, o que aconteceu? Arão faz o bezerro de ouro e não prosperou. A segunda parte da parábola aconteceu com Israel. Mas agora o problema é com Jesus. A gente tem que ver o que é que a Bíblia diz com Jesus, porque aí não pode falhar. O que é que a Bíblia diz? A respeito da terceira parte da semente, é que Jesus fala menos, mas diz assim: a terceira parte caiu entre espinhos. Note bem, caiu entre espinhos e os espinhos sufocaram. Quando Jesus morreu, ele estava coroado. Quando Jesus morreu, ele estava coroado. Fala, querido. Quando Jesus morreu, ele estava coroado de... A semente era boa, Jesus é santo, Jesus é perfeito, mas foi sufocado pela coroa de espinhos, pelos sofrimentos. O semeador saiu a semear e semeou 3 vezes, e em todas as 3 vezes nós observamos esses resultados. Agora, o que foi que aconteceu por último? Aí veio o último. Aí Jesus disse assim, acho que Jesus já estava, deixa eu chegar lá no quarto. E finalmente, diga comigo, finalmente. Outra vez, finalmente. O semeador semeou pela 4ª vez, e a semente caiu em boa terra. Boa terra não era a região onde Deus plantou o jardim do Éden, não era boa terra. Boa terra não é a Palestina, boa terra não é o coração de Maria, boa terra é o coração de Cristo. Está de pé em nome do Senhor Jesus. Boa terra é o coração de Cristo. Boa terra é o coração de Cristo. Boa terra é o coração de Cristo. Eu gostaria que esta noite você saísse daqui com uma consciência muito firme. Você não está solto no mundo, você está plantado em Jesus. O Rabacassuriadarás. Você não está solto no mundo, você está plantado em Jesus. Agora, antes que eu termine, vocês estão descansando agora, ficando em pé, com uma boa expectativa de que realmente vamos terminar. Mas eu só quero pedir a você uma gentileza: não saia, por favor, não saia, antes de me responder uma pergunta. Que tipo de plantação você é? Se você é uma bananeira, por favor, irmão, fica lá que eu fico aqui. Eu nem quero me encostar em você. Eu queria pedir esta noite que você não fosse um crente bananeira. Eu não sei quantos conhecem bananeira. Bananeira é o seguinte, muito bonita a bananeira, as folhas são até muito bonitas. Dá umas 3 folhas de bananeira, dá para você fazer um guarda-chuva. Ele é assim, muito perpendicular, mas vai. Agora, não encoste numa bananeira quando o vento soprar, porque cai os dois. Cai você e a bananeira. Há crentes bananeiras que não dão apoio a ninguém. Há crentes urtigas, encostou, sai ferido, que murmuram que só. Meu Jesus, tem compaixão de nós. Há crentes goiabeiras, que os galhos são todos assim, você não gostei. Mas vamos deixar isso. Vamos dizer o que é que Deus quer que você seja. O justo florescerá como a palmeira. Você veio esta noite para sair daqui na consciência
de que você é uma palmeira do Senhor Jesus. Aleluia. Agora eu vou pedir a você uma gentileza. Escolha uma distância. Essa aqui seria ideal. Põe assim, por favor. Põe com a sua mão. Quando é que você acha que tem aqui? 1 metro? Põe mais ou menos 1 metro. Eu não trouxe uma fita métrica, fica por isso. 1 metro. Se você encontrar, olhe bem, se você encontrar no Oriente Médio uma palmeira que tenha 1 metro de altura, fica tranquilo e consciente. Quem tem 1 metro de altura, ou seja, quem tem 1 metro do solo ali para cima, é porque tem 1 metro para baixo. Se você encontrar uma palmeira de 3 metros de altura, fique certo, pode cavar que você vai ver. 3 metros para cima, são 3 metros para baixo. Deixa eu dizer uma coisa muito séria e muito importante para você. O que vale na sua vida, que é mais importante, não é o que você é para cima, é o que você é para baixo. Essa parte visível da árvore, ela só vale se a parte invisível for forte. A coisa mais importante na sua vida não são os aleluias que você pode dar num culto, e glória a Deus por eles. A coisa mais importante são os glória a Deus que você dá no seu quarto sozinho. E a verdadeira santidade só acontece para cima quando ela já veio com a seiva de baixo. E como é que um crente pode ter boa seiva? Como é que um crente pode ser uma boa árvore? Só tem um segredo, e é muito simples. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. A palavra não está no singular, está no plural. Se fosse ribeiro, era um só. Mas se são ribeiros, é mais de um. E sendo mais de um, são 2. Primeiro ribeiro é a palavra de Deus. Segundo ribeiro é o Espírito Santo. A única coisa que fará você vencer o diabo, o mundo e a carne, serão essas 2 coisas: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Ame a palavra e não despreze o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo e não despreze a palavra. Não faça uma gangorra. Hoje a palavra e amanhã o Espírito. Faça uma linda balança e alterne permanentemente. Palavra e Espírito, palavra e Espírito, palavra. Todo mundo fazendo assim, pode ser? Pode ser. Palavra e Espírito, palavra e Espírito. Vamos isso. Palavra e Espírito, 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 palavra e Espírito. Quanto vale você? Você acha que você vale R$1.000? Não, vale muito mais. Você acha que esse seu companheiro aqui vale R$10.000? Vale muito mais. Você acha que aquela irmã ali vale R$500.000? Vale muito mais. Mas quanto você vale? Você não vale nada em matéria de dinheiro. Você não pode ser aferido segundo a Bolsa de Valores humana. Sabe quanto você vale? E aqui termino. Você vale o conhecimento da palavra que você tem. Sabe quanto você vale? Sabe quanto você vale? Você vale a unção do Espírito Santo que está em você. Sabe quanto você vale? Você vale a proximidade que você está do caule. Porque você não é a raiz, você não é o caule, você é apenas uma vara, mas uma vara santa e poderosa abre qualquer mar vermelho. Uma vara santa e poderosa, quando se toca na rocha, da rocha sai água. Em nome do Senhor Jesus. Meus cumprimentos a uma família que está em Cascais, lá em Portugal, nos acompanhando aí esta noite. Eu oro por vocês aí em Portugal, desejando o melhor de Deus para todos, em nome de Jesus. Você deseja esta noite fazer uma promessa a Deus, que vai pôr mais palavra de Deus dentro da sua alma e do seu espírito? Se você faz esta promessa para Deus, levante uma de suas mãos, somente uma, por favor. Diga: Senhor, eu, fala o seu nome bonito aí, eu, Gesiel. Não fala meu nome não, fala o seu. Eu, Gesiel, desejo valer muito mais. Eu quero mais de tua palavra. Levante a outra mão, por favor. Não desça a outra, senão vai ficar desequilibrado. Diga: Senhor, eu quero valer muito mais. Eu quero mais do teu Espírito.
Pode baixar as mãos. Última sentença. Deus nunca vai voltar com Adão e Eva para o jardim do Éden. O que passou, passou. Jesus nunca vai voltar a esta terra outra vez para nascer, porque a plantação é única. Maria nunca vai ser condecorada sobrenaturalmente por coisa alguma. Mas nós, que somos a quarta plantação de Deus, um dia chegaremos ao céu. O grande trabalho de Jesus, morrer por nós e se tornar o ventre espiritual dentro do qual nós somos plantados. Esse trabalho não é do seu corpo. O trabalho do seu corpo ele fez no Calvário. Esse trabalho que ele está fazendo por nós hoje não é do seu corpo, é da sua alma. Isaías 53 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá. É você. É você. Nós somos o trabalho da alma e ficará satisfeito. Demos as mãos todos, por favor. Você sabe a razão maior porque o diabo não quer que as igrejas se unam? Você sabe a razão maior porque o diabo atiça os pastores para guerrearem uns contra os outros? Porque só somos fortes se formos unidos. E quanto mais unidos formos, mais fortes seremos. Eis que o semeador saiu a semear. Alguns pregadores dão sua vida inteira para pregar o evangelho e fazem uma obra tremenda para Deus. Talvez Deus diga: vocês não são coisa alguma, mas eu estou abençoando vocês. Vocês estão dando fruto por 100. Agora existe um grupo de pessoas que estão fazendo coisas medianas na igreja, mas não param, não estão no ministério, mas estão fazendo. Aí a gente diz: obrigado, porque vocês estão dando fruto por 60. Mas tem umas pessoas que a gente acha que não vale nada na igreja, nada. Mas diz: não, Jesus fala, estão em mim. Eles não dão 100, eles não dão 60, mas eles dão 30, porque só fica comigo quem der fruto. Um lindo aplauso a Jesus de Nazaré. Atenção, podem ficar nesta posição. Eu não conheço. Algumas eu conheço. Estou muito feliz por revê-las. Mas não são tantos, quer dizer, que eu reconheço. Eu quero pedir que, quando eu falar 1, 2, 3, quando eu pronunciar o número 3, eu quero pedir que você levante sua mão se você sente que você não está colado na videira. Eu quero pedir que você levante sua mão se você tiver consciência de que você não está agarrado a Cristo. Eu quero pedir que você levante sua mão se você sentir que a comunhão entre você e Jesus não é legítima, porque hoje esse problema vai ficar resolvido. Atenção, todas as pessoas afastadas da comunhão, da intimidade com Jesus, dessa vida bela de ser vara na videira, prepare-se. Quem tiver nesta condição vai levantar a mão quando eu contar 3. Atenção, se você precisa de voltar para Cristo de uma maneira plena, é hoje, é agora. Quando eu contar 3, você levanta a mão. Atenção, 1. Só faltam 2 para o diabo deixar você. Só faltam 2 para a sua libertação. Só faltam 2 para você ter a grande vitória. 2. Atenção, só falta 1. É hoje, é agora. Deus vai voltar tudo para a tua vida e vai te restaurar. Atenção, libera a sua mão, está solta. É hoje que Deus vai fazer o grande milagre na sua vida. É agora. O semeador saiu a semear. Ele quer semear, ele quer plantar você de novo em Cristo, ou fazê-lo pela primeira vez. Atenção, mão livre, mão solta. Você vai levantar agora. Está fora,
está longe, comunhão nova, tudo novo. Atenção, em nome de Jesus. 3. Quantas pessoas levantaram sua mão? Para que não haja nenhuma dúvida, faz assim as pessoas. Ok, obrigado.